Para quem nos assiste, esta é uma realização da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Uma série de entrevistas com pessoas interessantíssimas que estão na nossa faculdade, que frequentaram a nossa faculdade, que continuam trabalhando lá dentro e que trazem para a gente muitos dos aspectos do que rola lá dentro. Porque na Faculdade de Medicina não acontece só aula de medicina, curso de medicina, mas também muitas outras coisas interessantes. Eu tenho o prazer hoje de trazer aqui o professor André Mota, que é historiador e é o diretor, o responsável, o coordenador do Museu da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Museu Carlos da Silva, Dr. Carlos da Silva Lacasse, que foi nosso diretor lá. André, quero te dizer que é um prazer te receber aqui e tenho certeza que essa entrevista vai mostrar para quem passou pela escola e quem gosta da nossa escola muita coisa interessante de lá. Mas antes me fale um pouquinho do André. Opa, Rangel, um prazer também estar com vocês e a nossa associação de antigos alunos. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, a minha formação é em História. Então, eu sou formado em História pelo Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Assim que eu terminei História, eu fiz um doutoramento direto pelo Departamento de História, mas já estudando Medicina, né? Estudando, na verdade, um período da medicina paulista, de 1892 a 1920, e um capítulo já era sobre a história da nossa faculdade. Então, eu frequento o Museu da Faculdade de Medicina desde 1991, então era ainda estudante quando eu já estava recolhendo a minha documentação para a minha tese. Depois da tese, eu vim fazer um pós-doutoramento, mas já na nossa Faculdade de Medicina, no Departamento de Medicina Preventiva, e foi ali que eu recebi o convite, em 2007, para assumir a coordenação do nosso museu, né? O professor Lacasse havia morrido em 2002 e com a morte dele havia um vácuo e uma necessidade de retomada das atividades do museu, então eu fui convidado, não é? Assumi o museu e estou lá há 17 anos. Então vamos lá, em termos históricos, né? Foi fundado pelo professor Lacasse e ele capitaneou o museu durante um bom tempo, até que você veio a substituí-lo. E ele reuniu ali um acervo de coisas de interesse da faculdade ou da medicina ou das duas coisas, como é? Ótima pergunta, Rangel. Na verdade, o professor Lacasse fez um trabalho mais amplo até do que apenas o museu que ele cria. Porque ele cria o primeiro museu de cultura médica do nosso país. Isso também é importante, né? De se dizer. E o professor Lacasse faz um primeiro levantamento, digamos, das peças históricas, ele faz um primeiro levantamento de uma documentação que todos nós vamos, digamos, algumas gerações vão utilizar para fazer as suas teses e as suas pesquisas. O professor Lacasse vai ser um dos fundadores da Sociedade Brasileira de História da Medicina, não é? Também ele esteve envolvido nisso, né? Então ele vai ser um expoente fundamental, digamos, no Brasil, não é? No sentido de fazer repercutir um pensamento em história da medicina que nós tínhamos em outros estados, mas São Paulo necessitava. Então, ele faz esse primeiro movimento. E sobre o acervo que ele recolhe, a nossa faculdade tem uma história centenária, mas ele conseguiu, então, recolher tanto o material que conta a história da faculdade, não é? Como ele também trouxe um material que conta a própria história da medicina, né? Então, nós temos essas duas histórias em paralelo. Vai ser um primeiro movimento do professor Lacasse. Ele organiza no 4º andar da faculdade esse museu, e esse museu vai, então, com ele durante 25 anos. Agora, uma coisa, você disse, é o primeiro museu, agora, não é mais o único? Museu de Cultura Médica, hoje nós temos outros, que foram surgindo também por movimento dele. Mais uma vez, a Universidade de São Paulo exportando meios, métodos e iniciativas, né? Pois é.
E então, a partir dele, sem dúvida nenhuma, outras faculdades também foram organizando seus acervos, foram se sentindo, digamos, com essa possibilidade que ele cria, né? Então, a faculdade vai ser muito visitada, principalmente por essas instituições que vão também fazendo, né? Então, vai surgir... Temos em Belo Horizonte, nós vamos ter um belíssimo museu de medicina que não necessariamente vão ficar apenas dentro das escolas médicas, mas dentro de hospital, como a gente vai ter o Museu de Medicina do Rio Grande do Sul, que é um belíssimo espaço museológico. A gente vai ter em Pernambuco essa movimentação com o Dr. Falcão, a gente vai ter na Bahia e assim sucessivamente. Então, na verdade, se espraia pelo Brasil esse projeto de uma memória médica nacional. Médica. Perfeito. A gente percebe no Encontro de Geração, quando a gente coloca lá que vai haver visita ao museu, existe realmente o interesse. O pessoal gosta de saber, até porque muitos desconhecem, não sabem nem que quando passou não tinha o museu, ou tinha, mas ele sequer sabia onde estava, etc, etc. Né? Época de internato a gente não sabe nada, porque o tempo todo trabalhando, né? Mas agora me conte uma coisa, só em termos assim de ordem de grandeza, se você tiver esses números, qual a área desse museu, que está no 4º andar da faculdade, e que número de objetos nós temos ali aproximadamente? Então, Rangel, quando eu cheguei, então o desafio, na verdade, ele foi um desafio duplo, né? Um primeiro desafio que era de reativar um museu. Então, nós fizemos uma reforma infraestrutural muito grande, não é? E a gente procurou, digamos, atualizar dos 25 anos do professor Lacaze. E, por outro lado, ainda havia muito que coletar. Então, eu, na verdade, tripliquei aquilo que o professor Lacaze havia feito. Peguei o trabalho dele... eu digo que a gente ganhou um patrimônio e desse patrimônio a gente multiplicou esse patrimônio, né? Então, nós temos, na verdade, é um museu pequeno, é um museu de 400 metros quadrados. Não é pequeno, não. Até porque tudo é restrito dentro da faculdade. Sim, dentro da faculdade é grande, é verdade, né? É verdade. Eu estou sendo, na verdade, fazendo comparações com os outros museus. Mas nós somos o museu mais importante institucional da USP, não os estatutários, que são os grandes. Sim. Mas pelos estatutários, nosso museu ele é o mais importante, ele é que tem o projeto mais, digamos assim, compacto, né? E a gente, então, ampliou tudo. Então, hoje a gente tem o maior centro de documentação médica do país. Poxa. Nós conseguimos constituir isso. Então, nós temos pesquisadores que vêm de todo o país e de fora do país fazer pesquisa na nossa documentação, não é? E nós não só ampliamos toda a parte do que a gente chama de tridimensionais, que são os objetos, sim, né? Como também fizemos um grande trabalho de recuperação, de restauro de grande parte deles. Então, na verdade, são milhares de documentos em papel. E a gente tem centenas, talvez milhares de objetos de diversos períodos da história da medicina e de diversos períodos da história da nossa faculdade. Da medicina do Brasil ou da medicina? Da medicina, para você ter uma ideia, nós temos um dos documentos mais importantes da Universidade de São Paulo, que é uma bula papal do século XIV. Que era quando o Papa Clemente VI vai permitir, porque é um período medieval em que a Igreja detinha o poder sobre a formação médica. E então nós temos um pergaminho do Papa Clemente VI. Exatamente. Então nós fizemos uma recuperação, fizemos, na verdade, quando eu cheguei, eu consegui estabelecer uma conversa com a British Museum de Londres para a gente trazer toda a parte de suporte para poder ter esse tipo de documento, porque ele é um tipo de documento que você tem que ter cuidados internacionais. E fizemos uma parceria com o Senac, o Senac Gita Mindlin, que tem uma área de restauro de papel importantíssima. Na verdade, de dimensão nacional até internacional, e eles ficaram 1 ano restaurando a nossa bula papal, e hoje a nossa bula está lá em exposição. Então, a gente tem materiais que vão
falando, Sim, você vê, sim. desde o século XIV até os tempos atuais. Sim. E, claro, tudo da nossa faculdade. Agora, vamos falar de novo em espaço. Eu sei que 400 metros é pouco para um museu. É muito para dentro de uma faculdade que tem 5 andares, então... Mas você tem também uma retaguarda, quer dizer, tem lugar... Porque os museus normalmente não estão mostrando tudo que tem. Você tem também onde armazenar algum outro objeto que... Sim. A primeira coisa que nós fizemos foi um projeto de exposições temáticas. Sim. Então, exatamente para isso, para que a gente possa ter os cuidados necessários de preservação daquilo que a gente tem e guarda, não é? E, ao mesmo tempo, poder colocar em exposição os materiais daquele tema daquela exposição. Então, nós temos, sim, uma área de guarda, mas nesses 400 metros. Então, a gente construiu uma área de estantes que são muito compactadas para a gente poder ter esse material todo guardado. Então, ele está todo compactado, guardado e bem, não só preservado, né? Sob iluminação, controle de temperatura e etc., mas também catalogado, que é o mais importante. Agora, isso é muito caro, né? Isso é muito duro caro. Manter, né? Eu lembro porque eu vou reportar uma coisa que nós vivemos juntos, né? Os quadros de formatura da faculdade estavam todos no Polo Pacaembu, você deve estar lembrado, já estava o cupim atacando ali e nós fomos convocados a dar um jeito naquilo. Você vê que agora o Polo Pacaembu vai para venda, né? Quer dizer, aquilo tudo teria ido... Eu cheguei a ver o galpão do despejo lá, nossa senhora, eu já vi a fotografia dos colegas, tudo ali. Aí conseguimos um espaço e ele está... Mas não está guardado nas condições que deveria. A gente nota uma deterioração. A cada ano que passa, é uma fotografia que cai, é uma coisa que não está bem assim, bem assim. Já não tem mais o cupim, que alguma coisa a gente conseguiu descupinizar. Mas teria ido agora, por exemplo, para o Beleléu, já não existiria mais, né? E eu vejo como na época a gente foi procurar um lugar que conseguisse manter a umidade relativa do ar, temperatura e etc. Não, era impraticável. A associação e nenhum conjunto de alunos que quisesse manter teria um custo enorme. Eu imagino que você tem que ficar assim, fazendo das tripas coração para conseguir manter isso tudo e ser cobrado, né? Porque eu acredito que você deve ser cobrado também, né? O tempo todo, né? É que eu já estou há 17 anos, a gente vai um pouco aprendendo a responder também as cobranças que são lídimas, porque, afinal de contas, todo mundo que faz uma doação ou mesmo a instituição quer ver que aquele patrimônio bem guardado, bem... catalogado, né? Fazendo sentido para a memória da nossa faculdade. Perfeito. Então, é um trabalho diário. Né? Nós temos um técnico em conservação e restauro que trabalha conosco, né? Para fazer essa mediação, não é? E toda a documentação vai passando sempre por esse crivo da higienização, do cuidado. A gente acabou de receber, Rangel, uma documentação genial que vai estar chegando nos próximos meses, que é o fundo do professor Adib Jatene. Opa! Então, a família entrou em contato conosco, foi uma conversa de meses que a gente realizou com a família, até que a família achou que o nosso museu estava em condições de montar um acervo. Ele gostaria disso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, nós estamos indo à casa dele, né? Que é uma casa que agora, na verdade, está fechada. Tem uma senhora que cuida. E nós estamos fazendo todo o levantamento. Claro, a documentação é enorme do professor Jatene, né? Não, teria que fazer um museu para ele. Mas a gente vai conseguir montar um fundo documental, né? Contando alguns momentos da produção dele, alguns momentos dele como secretário, dele como ministro. Entendo. E poder possibilitar a pesquisa histórica sobre ele. E um conhecimento melhor da obra dele, não é? Agora, uma coisa que sempre me chama atenção, você lê alguma coisa sobre medicina nos anos 1000, nos anos 1200, 1500, 1700, de repente você percebe que há um salto gigantesco
do que aconteceu na medicina, vamos dizer, até o começo do século XX ou ainda século XIX, né? Em comparação que se dispunha antes, quer dizer, o conhecimento médico. E eu imagino que grande parte dos museus tem essa linha histórica, mas deve ter vamos dizer, muitos objetos que são realmente do século XIX, século XX, é onde mais aparece, é onde essa instrumentação toda apareceu muito, cresceu muito, né? Porque a própria medicina ocidental, 1400, 1500, era assim, comparando, por exemplo, com os árabes, né? Era muito mais primitiva, muito mais, vamos dizer, fluidos e, né, aqueles, tem um nome que me falha agora, que se diagnosticava por aí, tinha muito pouco, e muito pela observação, pela palpação, mas muito, até era difícil a dissecção, era difícil entrar no corpo do paciente ou do cadáver, né? Era quase proibido, né? Uhum. Esse material que você tem lá, a peça mais antiga, digamos, que você tem, que você lembre? Então, Rangel, essa é uma boa questão, né? Porque você tem razão. É o século XVIII que, na verdade, define o médico moderno, Entendo, né? 18. Até lá era essa medicina hipocrático-galênica, como você está falando. Isso. A medicina das superfícies, né? E depois vai entrar, então, tanto a organização do hospital moderno, essa junção do cirurgião com o físico, originando o médico moderno. E a Revolução clínica Industrial também, isso. Que trouxe a muitos revolução equipamentos, científica, né? industrial, dos vidros com os microscópios, né? Eu estou com um aluno Sim. nosso que o Saldiva me passou, o professor Sim. Paulo Saldiva, e ele está estudando um pouco esse campo do Saldiva, mas o interessante é como ele vai mostrando que há um desenvolvimento da vidraria, tal, né? Então tudo isso você tem razão, é 18 e 19 que de fato traz essa mudança, né? Que a clínica também, né? Claro, a ideia de lesão, enfim, tem uma mudança também, digamos, epistêmica, teórica da medicina, né? As faculdades começam a falar quase a mesma língua, que antes cada uma ia por um caminho. A imprensa também, né? Ajudou muito nisso, uma imprensa, né? Sim, imprensa médica com certeza. Então, nossos objetos começam no 19. Entendo. Sem dúvida nenhuma, né? A nossa faculdade é uma faculdade do começo do século XX, mas os professores chegam... Sim. Né? Objetos Bovero, esse povo que vai chegando na primeira geração, eles trazem as coisas do 19 e a gente tem ainda um pouco dessa marcação. Mas me fala de algo muito assim pitoresco que você tem lá. A gente tem os anestésicos, as máscaras de anestésicos do século XIX, que eu acho que isso a gente poderia mostrar, porque assim é muito interessante. Era usado em demonstração, inclusive, né? Não só na medicina, era usado como... Sim, né? Sim. Shows de anestesia. Até isso se transformar numa coisa só do médico passou por outras mãos, né? Você tem toda a razão. A gente tem as balanças, a gente tem toda uma parte farmacológica que a gente poderia mostrar também dos remédios, né? Essa transformação entre remédios que eram produzidos pelos próprios médicos... Sim. Manipulados pelos médicos e que materiais que eles usavam para manipular. Aquelas fórmulas magistrais. Exatamente. Né? Até a industrialização. Então, a gente tem toda essa passagem. Quer dizer, né? Indo ao museu, eu consigo sentir isso. Consegue. O nosso museu é um museu que permite, mesmo sendo temática, né? Agora nós estamos mostrando um museu de cera. Agora, que a nossa faculdade possui o maior museu ceroplástico da América Latina. Eu lembro que ficavam umas peças, se não me engano, lá no fundo do segundo andar. Isso, né? do professor Lacasa. Professor Lacasa, eu lembro. Então, eu recuperei todas essas peças, fiz um projeto de restauro de todas elas, né? E nós demoramos 2 anos fazendo a recuperação. E nós reconstruímos a trajetória do Augusto Esteves, porque
é um pedaço muito interessante da nossa faculdade, que a nossa faculdade contrata um artista plástico, né? Entendo. Em 1936, que começa a fazer as peças do Museu de Da Medicina anatomia, Legal. Da medicina legal. Medicina lá Legal. no Oscar Freire. Lá no Oscar Freire. Então tem um conjunto de peças lá e depois ele, aos poucos, vai sendo levado para Dermato. E aí ele vai fazer centenas de peças com os pacientes do hospital da Santa Casa de Misericórdia. Da Santa Casa. E aí, então, a gente tem, de museu de dermatologia, é o maior da América Latina em peças em cera. O que a gente conhece muito são desenhos, gravuras, né? Néter, etc., né? Que tinham um primor, né? De fazer, mas agora não é o tridimensional, Não por é mais bem desenhado que seja, né? Exatamente. E lá também nós temos peças em cera. Maravilhosas, que eu acho que todo mundo que vai, então a gente recebe muitas escolas, né? Recebemos mais ou menos 7.000 pessoas por ano no nosso museu. E para um museu dentro da faculdade, né? Eu nem posso deixar isso avançar pela quantidade, para controlar um pouco, mas é bastante gente, né? Tem que tomar cuidado com o excesso de sucesso. Excesso de sucesso, exatamente. Que delícia. Agora, e equipamento, assim, máquina? Eu fico imaginando, eu me lembro, uma vez, por qualquer razão, eu vi um exame eletroencefalográfico e eu tinha lá, naquela época, quando eu vi ser feito, uns 10 anos de idade, por aí. Né? Temos todos. Aquelas caixas de madeira, com aqueles... Temos todos e a gente pode até depois, talvez, deixar essas imagens para o nosso público ver. Para ver, né? Agora, Rangel... Agora, viu, só para motivar, não mostra tudo, não, porque assim... Vai de 7.000 para 7.500. Opa, pode deixar. 500 vão lá para um pouquinho. Ver. Agora, deixa eu te falar uma coisa que você deve ter vivenciado, porque, enfim, você foi aluno da casa, né? Nós temos também lá um conjunto de máquinas e aparelhos que foram feitos na oficina do HC. Desenvolvidos lá. Desenvolvidos lá pelos nossos professores. E eu acho que essa é uma experiência que é muito difícil de você encontrar em outros países, né? Professores que vão produzir máquinas e que vai desde aparelhos mais, como o do professor Magaldi, que a gente percebe uma certa artesania, muito artesanal, até a máquina que a gente vai ter do primeiro transplante que vai ser feito lá. Né? E que a gente tem, essa máquina não está com a gente agora, mas a gente já expôs essa máquina e que está hoje lá no Instituto do Coração, no INCOR. A gente fica o tempo todo pedindo para que eles doem a máquina para que a gente fique com essa máquina, porque é uma máquina belíssima, porque é uma máquina dos anos 50 e que vai fazer o transplante. O móvel foi feito por um marceneiro do Liceu de Artes e Ofícios e a parte elétrica. Exatamente. Engraçado, eu vou te dizer que eu fui um pouco testemunha disso, que eu me lembro muito bem, já estava na oftalmologia, no HC, o Suzuki, com um vitreófago que ele estava fabricando. Quer dizer, para comer o vítreo dentro do olho, ele com as massas, com as coisas, juntando uma coisa com a outra para esterilizar tudo aquilo e fazer a vitreófago. Hoje em dia o vitreófago é uma coisa comum, né? Mas naquela época ele inventando dele, sabe? As coisas assim que a gente testemunhou, eu estou falando 1977, 78, por aí, né? E que você imagina coisas que foram feitas em 1930. Exatamente. Muito interessante toda essa passagem. A gente tem um fundo do professor Suzuki, viu? Ah, sim? Opa! A gente tem um fundo super bonito que estamos aguardando os pesquisadores entrarem em contato com a produção dele. E a gente tem isso, essa passagem, né? E que vai mais de 100 anos, né, Rangel? Então, também estar numa universidade, numa faculdade centenária, mais que... permite isso, né? Mas eu acho, e digo sempre aqui, que a nossa escola tem todas essas características e uma responsabilidade, que é exportar métodos, exportar experiências, exportar protocolos, etc, etc. Já teve aqui o Giovanni Serri falando sobre desenvolvimento da inteligência artificial. São protocolos que a escola vai, no seu desenvolvimento, vai se permitindo se copiar em outros lugares. E eu acho que não só o museu ter, vamos dizer assim, aparecido em outras faculdades também, mas o fato de quando você mostra que um aparelho foi desenvolvido aqui, né?
de alguma forma, você está dizendo para o visitante, olha, por que você não pega aquela sua ideia e tenta fazer também? É possível. Aliás, você não está vendo o produto acabado, você está vendo exatamente a história dele, por onde ele passou para chegar no que é. Né? E é nesse momento que eu acho que o acadêmico, o visitante, pode se motivar e falar, pô, tem aquele negócio lá que não achar que eu sou meio professor pardal, mas eu vou tentar fazer, porque eu estou vendo que outros fizeram e funcionou. Exatamente. Né? Eu acho que essa é uma mensagem do museu, o que acaba sendo não só uma questão de história, mas uma questão também didática, uma questão que motiva o acadêmico da medicina dessa escola ou de outra escola a ousar. Sim. A ousar. Sim, né? Sem dúvida. Acho bacana. Aliás, o professor Lacasse tinha ideias realmente muito boas. Ele também amou aquela escola de uma maneira ímpar, né? E ele deu, vou te dizer, muita sorte, mas provavelmente também pensou muito bem no que estava fazendo quando colocou você lá. Porque você leva isso aí com essa fluidez, com essa, né, responsabilidade, e é de agradecer realmente. Olha, eu já fui ao museu, você sabe, já estive lá algumas vezes, mas eu faço essas perguntas para que os colegas vejam e também porque eu não vi tudo que tem lá dentro. Eu tenho certeza que eu não vi. Se você está recolhendo mais coisas ainda, né? Esse material que você acaba de receber, ou vai receber agora do professor Jatene, né? Museu, eu acho que a gente tem que visitar todo ano. Sim. Não é verdade? Porque museu não é um depósito, dinâmico, né? Ele é dinâmico, Exato. Ele é muito mais vivo do que as pessoas pensam, né, Rangel? Ele é, na verdade, a capacidade que a gente tem de mostrar que a memória é uma coisa viva, né? Sim, e inspiradora. Inspiradora, né? Então, você voltar várias vezes a um museu é a capacidade de você repensar coisas. Então, tudo depende da maneira como as peças estão feitas, da maneira como a gente acolhe, né? Então, a Faculdade de Medicina é muito acolhedora já pelo seu prédio. E quando as pessoas chegam no museu, elas se sentem acolhidas pelo projeto que é o museu. É um projeto que também é feito, você veja, que a gente ganhou um prêmio há anos atrás, porque nós fomos um dos museus que mais se dedicou à pessoa com deficiência, por exemplo, para receber cadeirantes. O nosso museu, essa exposição que está aí é para pessoas que tenham deficiência intelectual e também deficiência visual. Né? Então, são peças que podem ser tocadas, né? Nós construímos uma área toda para que ela possa ser manipulada. Então, as crianças que vêm de escolas também podem tocar. Então, a medicina não é só uma coisa distante. Né? Então, acho que tudo isso constrói. E mesmo para quem não tenha deficiência, sentir o meio que o outro usa. Exato, né? Exato. E aí passa a entender mais o outro. Né? Uma série... Aquela história... o deficiente auditivo não quer que você fique gritando, quer que você fale pausadamente. Exato. Né? É a mesma coisa. Exato. Eu acredito que as outras áreas também sejam assim. Né? Que seja uma experiência. Né? Exato. Eu acho que a visita ao museu deve ser, sobretudo, uma experiência e uma experiência que engrandeça, né? Em conhecimento, em sensibilidade, né? E que a medicina pode fazer essa aproximação. Ela não é algo tão distante. Ao contrário, a gente quer trazer as pessoas para próximo. O acadêmico vai ao museu? Muito. Muito. Os nossos alunos vão muito. E eles têm um orgulho depois de trazer a família, né? Então, eles vêm, depois você vê que traz a namorada, traz o pai e a mãe, traz a avó. Tem esse movimento. E das outras faculdades, né? Que vêm nos visitar. Você vai entender por que a gente é tão apaixonado e você se tornou um apaixonado por aquela escola, né? Cada porta que você abre tem surpresas, tem qualidades, tem coisas lá dentro para a gente ver, né? E rever, porque está sempre aprendendo, né? Agora, uma pergunta. O que o museu, professor Carlos da Silva Lacasse, quer, o que ele precisa, aonde que a gente pode transmitir uma mensagem aqui em que quem nos ouve possa, de alguma forma, ajudar? Na verdade,
em primeiro lugar, indo nos conhecer, né, Rangel? Eu acho que indo conhecer a nossa faculdade, eu acho que assim, reconhecer o nosso patrimônio arquitetônico. Nós estamos fazendo um projeto no SESEX de passeio também pelos prédios, inclusive ali do HC, né? Porque tem uma história da arquitetura hospitalar também que a gente não encontra em nenhum lugar do país, que só tem ali. Então, em primeiro lugar, que as pessoas venham nos visitar, venham saber dos projetos que estão acontecendo no museu e vejam como é que nós pensamos. Bem, visitem o nosso site, porque você veja, nós temos atualmente a maior coletânea de história da medicina do país que está sendo produzida por nós lá. Nós já temos, eu acho que 15 ou 16 volumes de história da medicina produzido, que as pessoas podem baixar gratuitamente. Poxa. Nós temos um guia online com toda a documentação que você pode entrar, ver que tipo de documento tem, que tipo de material tem, né? Nós temos todas as nossas filmagens, todos os nossos documentários, todos os nossos projetos, né? E, de alguma maneira, acompanhar para onde estamos indo, porque, né, o tempo todo o museu está em projeção. Sim. Então, atualmente, nós estamos fazendo uma exposição para o HC. Nós vamos contar o combate ao Covid-19, como foi realizado pelo Hospital das Clínicas, né? Então, a gente quer contar essa história e a gente vai fazer uma exposição itinerante. Então, estamos agora envolvidos nesse grande projeto com o Hospital das Clínicas e depois trazer para o museu uma exposição, inclusive com esta parte, essa vai ser uma das partes, e a nossa próxima exposição é sobre a história do Hospital das Clínicas. A gente deve isso à faculdade. Entendo. E a gente queria contar, mostrando isso que você trouxe em todas as suas perguntas, né? Os objetos de cada especialidade, né? Então, o que vem da patologia, o que é que vem da oftalmo, o que é que vem... Então, a gente quer mostrar um pouco esse universo do hospital também, e não apenas da nossa escola. Então, as pessoas vão ter uma grande surpresa. Esperamos até o final do ano essa exposição nova também ser apresentada e acho que as pessoas vão gostar bastante. E esse material, quase todo ele, ou grande parte dele, está disponível também para consulta Sim. Pelo site. Todo o material ele pode ser tanto tridimensional como a documentação em papel. As pessoas entram no guia, olham o que elas querem, entram em contato conosco e vêm fazer a pesquisa. E o museu ele é aberto diariamente? O museu funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, que é o horário um funcionamento meio restrito. Sim. Mas é um funcionamento que nós temos os nossos seguranças, que a gente tem, enfim, a faculdade em funcionamento. Então, entendo. A ideia do museu é um pouco funcionar nessa toada. E faz um agendamento? Como é feito isso? As visitas podem ser visitas soltas, sem nenhum agendamento, as pessoas vão e visitam. Agora, quando é em grupo e elas querem guiada, porque também nós fazemos visitas guiadas. Isso, muito interessante. Né? Aí, agendamento. Então, escolas, grupos propriamente ditos que queiram. Nós temos um pesquisador, que é o Gustavo, e o Gustavo faz este acompanhamento fazendo uma visita guiada, bem direcionada para as escolas, aquilo que as escolas querem. Enfim, tem toda essa conversa com a gente pelo educativo também. Então, isso é uma porta aberta. É uma porta aberta. Que está ali para... Eu acredito até que quem está fazendo o ginásio, o colégio, o que seja, não sei como é que chama isso atualmente, mas o pré-vestibulando, ele ali pode ver algo daquilo que o inspira, né? Sim. Ou não. Vai falar, não, isso aí não é minha praia, não é por aqui não. Ou é minha praia, gosto disso aqui, me envolvo nisso aqui, né? Com certeza tem muitos que se motivam, sim, ao ver essa coisa e perceber essa evolução e ver o raciocínio, ver o amor que permeia a medicina, tudo. A própria existência do museu é um ato de amor, porque o professor Lacaze fez aquilo exatamente para que acontecesse o que está acontecendo. Exato. Né? E isso é um ato de amor, sem dúvida, né? Olha, é empolgante. Eu acho que eu vou ter que ir lá semana que vem. Por favor, Rangel, as portas estão abertas, sempre. Até porque a última vez que eu fui foi o ano passado, então esse ano já está na hora de voltar. Olha, André, eu te agradeço muito. Eu tinha certeza que essa entrevista aqui seria
bem assim, motivadora, gostosa e esclarecedora até. Quero convidar a todos que, repito aqui o convite dele, está lá o museu da nossa escola para ser visitado. Então, se você é da escola, muito que bem. Se você não é, também vá lá, porque aquilo é um patrimônio da Universidade de São Paulo, é um patrimônio do Estado. Aquilo lá está para ser visto, conhecido, divulgado e, mais do que isso, prestigiado. Exatamente. Né? Então, quando ele passa a ter mais gente que o conhece, também mais gente vai dar valor para aquilo e vai poder até contribuir, se for o caso, seja com obras que tenha, seja talvez até alguém tenha lá, nem sabe para que serve, um aparelho que seja dos anos 1900, né? Tenha começado, que seja do começo do século, coisa assim que tem interesse, né? Existe o problema contrário também, quer dizer, de repente você fala, não estamos também abertos para receber tudo que é coisa, não temos nem onde guardar. Mas tem muito, sem dúvida, nesse garimpo, muita coisa interessante que aparece, né? Sim. Eu acredito que tem assim. Olha, gostoso de conversar contigo, rapaz. Te agradeço muito. E agora uma última pergunta ainda. Você me falou do que está acontecendo. O que vem, que já está projetado como exposições, como que então, tem pela frente? Temos essa exposição que nós estamos montando da história do HC. Sim. Não é? Temos um projeto grande editorial de continuarmos com uma produção, então devem sair mais 4 ou 5 livros de história da medicina. Então nós temos forma física de livro. Na forma física de livro, formando a nossa coleção, não é? E, na verdade, Rangel, o que nós gostaríamos de continuar fazendo é esse contato com outros museus nacionais, como a gente tem, né? Uma conversa muito grande com a Casa de Oswaldo Cruz, a gente tem uma conversa muito grande, enfim, com os museus de medicina do nosso país e fora do país, e a gente aprofundar. Há um projeto de mudança do museu para um novo prédio, né? Ah, sim. Aí você vai ter mais que 400 metros. Por isso que eu falei que a gente era pequeno, quem sabe isso também ocorre. Então, há uma prospecção de que nos próximos anos a gente faça essa passagem. E a ideia é, ampliando-se o museu e sendo um museu voltado para a rua, como a gente vai ficar no prédio do IOF, né? Sei. Do Instituto Oscar Freire, a gente vai ficar com todo o primeiro andar. A ideia, então, é abrir, inclusive, de final de semana. Então, aí a gente tem esse sonho de ampliar a nossa quantidade de profissionais e poder receber cada vez mais visitantes. Eu acho que esse é o grande objetivo nosso futuro. Se eu posso dizer para você um desejo, né? É um desejo da gente continuar com esse trabalho, que eu acho que é um trabalho apaixonado e um trabalho que impacta muito a ideia de patrimônio e de memória da nossa faculdade, mas também receber mais gente, poder ter mais público, quem sabe? Deu sorte de você ser um realizador, né? Então isso aí alavancou o museu. Eu quero agradecer em meu nome, quero agradecer em nome do professor Lacasse, quero agradecer em nome dos antigos alunos, porque o que você está fazendo de fato é uma obra. Né? Não só a obra física, mas toda a obra intelectual da coisa. Tá? Eu gostaria que você passasse para nós assim, guardem esta mensagem. O que você passaria para os nossos antigos alunos? Eu passaria a mensagem de que a medicina ela revela aquilo que nós somos como sociedade. Não é? A sua prática, o seu saber, a sua ética, não é? E acho que isso é um dos grandes ganhos que a medicina nos trouxe. Não apenas cuidar dos nossos sofrimentos, mas também um olhar para o mundo, não é? Um mundo mais solidário, um mundo que acolhe e um mundo que cuida. Eu acho que a gente está precisando de um mundo que cuida. Muito. E a medicina nos ensinou isso. Eu acho que esse é o grande aprendizado, viu? Olha... Muito bom, gostei mesmo. Olha, eu quero agradecer a vocês todos que nos assistiram, dizer que foi realmente um grande prazer trazer aqui o professor André Mota, dizer para vocês, como sempre digo, que estamos abertos para sugestões, para correções, para críticas, para tudo mais, para que esse podcast possa cada vez mais se tornar interessante como este agora, né? Cativante. É uma coisa que a gente começa a assistir e quer ir até o final, porque está colhendo mais informações. André, muito obrigado a você. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês.